Olá, meus queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, que Deus te abençoe e que alegria por você ter chegado até aqui, você que está acompanhando, participando junto comigo, até essa quinta pílula da jornada do Beabá da Ansiedade. Seja muito bem-vindo para o nosso encontro de hoje e é uma alegria muito grande poder estar aqui compartilhando um pouco do autoconhecimento e que essas pílulas giram em torno da ansiedade. Hoje nós vamos falar da quinta pílula que irá te ajudar com a ansiedade em relação aos medos e angústias que todos nós passamos diariamente. Te lembrando, você está na jornada do Beabá da Ansiedade, que tem como objetivo principal ajudar a vencer, a se livrar de vez, a diminuir, a saber lidar com a ansiedade e ter a vida que Deus te criou para ser. Viver com alegria e com amor. Se chegou agora por aqui e ainda não me conhece, muito prazer. Vou me apresentar, sou o Padre Mário José, psicanalista e parapsicólogo. É uma alegria estar com você aqui. Quero te presentear as 5 pílulas de conhecimento antes da nossa jornada sobre a ansiedade que vai iniciar na próxima segunda-feira. Não perca, deixa aí anotado na sua agenda para que você esteja junto comigo. Eu preciso trazer clareza para você e que você entenda o que é a ansiedade em seus vários níveis. Com certeza precisaremos de muito tempo para falar sobre a ansiedade. Hoje é a nossa quinta e a última pílula que eu estou trazendo antes da nossa jornada, que, como já disse, inicia na próxima segunda-feira. Então, fica comigo e aproveita tudo o que preparei com muito carinho para você. Como eu dizia, é uma pílula, cada dia uma pílula que você toma de 24 horas em 24 horas. Então, esse conhecimento tão bonito que aos poucos você vai tendo consciência desse conteúdo, trazendo também para a sua vida. Vamos pontuar o que já falamos até agora. Se esta é a primeira pílula que você está participando, então vamos pontuar desde a primeira para que você tenha consciência e possa assistir às outras pílulas que eu já gravei. Na primeira pílula, nós falamos sobre o que é ansiedade e seus principais sintomas. Depois, nós passamos pela segunda pílula e falamos sobre ansiedade no relacionamento, pais e filhos. Quantas vezes esse relacionamento cria tanta ansiedade? Depois, passamos pela terceira pílula e falamos sobre ansiedade em relação ao futuro. Ontem, na quarta pílula, nós falamos sobre ansiedade em relação ao dinheiro, como que nós lidamos com ele, as dificuldades que se tem e a prosperidade que precisamos ter. É muito importante que você assista. Tudo isso faz parte de um contexto, desde o início até hoje, porque todo esse material foi criado para te trazer clareza de como a ansiedade funciona em você, nossa vida, e vai te ajudar muito nesse processo de compreensão das suas emoções, que com certeza irá te ajudar a se livrar de vez da ansiedade, ou ao menos vencer e diminuir essa ansiedade que você tem. Hoje, a nossa pílula, o assunto é ansiedade em relação aos medos e angústias que enfrentamos todos os dias. Quem não tem medo? Principalmente aquele medo que aprisiona e aflige o coração. E a angústia muito presente no nosso dia a dia. Perceba que o cérebro, ele é brilhante na hora de fazer associações. Detesto dizer isso, mas você é viciado em alguma coisa? Quando eu olhei a palavra viciado, meus primeiros pensamentos foram álcool, jogos, cocaína e outras drogas. E você? Quando ouviu a palavra viciado, o que passou pela sua cabeça? Também pode imaginar que vício é algo que acontece com os outros. Talvez nem se lembra de um amigo, parente, filho, filha ou um colega de trabalho que teve um problema.
enquanto o seu cérebro compara rapidamente a situação deles com a sua. Eu não me surpreenderia se você dissesse em voz alta, sem chances, não sou viciado. Só tenho alguns hábitos incômodos que não me largam. Sabe como que eu adivinhei que essa foi a sua primeira reação? Porque foi exatamente o que pensei durante muito tempo. Sou apenas uma pessoa normal que cresceu em um lugar comum. Fiz tudo o que um menino poderia fazer para deixar a mãe orgulhosa. Mas eu não sabia nada sobre vícios. E só aprendi isso quando fui estudar psicanálise. Atendi consulentes que já haviam passado por essas experiências. Vi que alguns eram viciados em várias substâncias. E, ao mesmo tempo, enquanto outros já haviam entrado e saído de reabilitação. E às vezes 2, 3, 4, quinta, sexta vez, às vezes até mais. Eram pessoas comuns, inteligentes e que entendiam claramente o mal que o vício causava à sua saúde, aos seus relacionamentos e a quem o cercava. E nem assim conseguiram recuperar o controle. Muitas vezes era triste e desconcertante, porque permaneciam no vício e perdiam famílias, perdiam esposa, filhos, filhas. Então, como o vício ele destrói a nossa vida. Você fica com o vício, mas perde as pessoas que você ama. Por que o vício ele é mais forte do que o amor que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa, ou pelos seus filhos, pelos seus irmãos ou por seus pais? Então, esse pensamento me fez parar de repente, enquanto tratava os meus consulentes que tinham arruinado a própria vida com os seus vícios. E eu também tinha algumas perguntas que me incomodavam. E se a raiz da dependência não estiver na substância química em si, mas em um lugar ainda mais profundo do que realmente causa dependência, e a ansiedade poderia ser um hábito ou mesmo um vício? Então, vejam, se o vício, ele não está ali naquela substância em si, se for na bebida, se for naquele pó da cocaína ou naquela droga que se ingere, mas que se tiver em um lugar mais profundo do que isso, do que realmente causa dependência na vida da pessoa. Então, diante disso tudo, se traz um grande sofrimento para a pessoa. E esse vício, e aquilo que talvez possa estar mais profundo nele, qual é a raiz disso tudo, desse mal, desse vício? Em outras palavras, seria as consequências adversas da ansiedade. Podemos até nos viciar em preocupação, e à primeira vista, parece que a ansiedade nos ajuda em situações como proteger os filhos do perigo, por exemplo. Mas a ciência sustenta essa tese? A ansiedade é como um ciclo de hábito, quando provocado por uma emoção negativa, como um medo. E a preocupação também se fortalece, como um modo de evitar e desprezar dessa emoção. Então, um gatilho que é uma emoção ou pensamento negativo gera um comportamento que é uma preocupação que traz um resultado, que é uma evasão ou uma distração. E então o comportamento mental da preocupação só precisa acontecer algumas poucas vezes para que o cérebro adquira o hábito de recorrer a ele sempre que ficamos ansiosos. Veja como tudo isso é muito complexo e como nós precisamos entender este processo. Mas com que frequência encontramos soluções para esses problemas? A preocupação aperta o botão do pânico, que nos fazem disparar atrás de qualquer coisa que nos afastem de nós mesmos. Pegamos o celular, olhamos o feed de notícia, vamos responder e-mail, vamos comer, vamos beber para dar uma breve aliviada na ansiedade. Perceba que,
Quando a ansiedade vem, você sempre vai fazer alguma coisa. Por isso o beber compulsivamente, o comer compulsivamente, e você nunca sai dessa. Mas quando vem a ansiedade, você já sabe o que fazer de imediato. E aí você vai para a bebida, vai para a comida, vai para as drogas, vai para um computador, vai para um jogo. Por isso, o vício também no jogo. Mas isso só cria um novo hábito. De nos distrairmos quando estamos estressados, ansiosos. E quando a distração não dá certo, só resta procurar outra solução. E isso pode provocar mais preocupação, pode provocar mais angústia, e essa preocupação tende a se tornar o seu próprio gatilho. Então, muitos falam, mas é tão simples. Parece que é simples. É tão simples que é só mudar o hábito. Parece. E como se fosse fácil assim. Então, o fumante vai ao médico e ele vai dizer para você que fumar é prejudicial à saúde. E mesmo depois de saber o quanto o cigarro é prejudicial, muitos perguntam aos fumantes o quanto eles estão dispostos a tentar parar de fumar. Afinal, a repetição é decisiva na formação de hábitos. E a questão de mudar hábitos dá bastante trabalho. Mas não precisa ser chato e nem doloroso. É preciso insistência, persistência e acompanhamento. Repito, é preciso insistência, persistência e acompanhamento. Então, repita comigo assim. Eu falo e vocês repetem. Mudar um hábito dá muito trabalho, mas não tem que ser chato e nem doloroso. Mudar um hábito dá muito trabalho, mas não tem que ser chato e nem doloroso. Mudar um hábito dá muito trabalho, mas não pode ser chato e nem doloroso. Mudar um hábito dá muito trabalho, sabemos disso, mas não tem que ser chato e nem doloroso. Então, relacionar a força de vontade à ansiedade é algo lógico, mas meio equivocado para um resultado efetivo. Meus consulentes, que na área profissional sempre conseguem pensar em soluções e sempre ter uma saída para tudo, ao sofrer um ataque de pânico, não conseguem enxergar um palmo à sua frente. Não conseguem encontrar uma solução e ainda entram em desespero. E esse desespero, às vezes, é muito forte. E a minha pergunta é, você acha que realmente ela vai morrer? Claro que não. É o seu cérebro acionando seu mecanismo de defesa e criando conexões que não são reais para se proteger emocionalmente. O cérebro, né, que age assim. Mas, padre, e o que fazer? Você poderia me perguntar. Você só conseguirá decidir o que vai fazer quando tiver um cérebro altamente treinado para atender às suas próprias ordens, quando a ansiedade aparecer, e você conseguirá ordenar e gerenciar as emoções a ponto de que não fique ansioso. É assim. Parece fácil. E é. A mesma coisa quando nós dirigimos um carro. Quando você entra a primeira vez dentro de um carro para dirigir, você entra, senta, passa o cinto de segurança, coloca no ponto morto, olha o retrovisor, liga o carro. Você faz tudo isso, né, acontecer. Quando você já está acostumado, você faz tudo isso automaticamente. Então, no começo, claro que é um pouquinho difícil, mas depois já vai tudo no automático e você consegue gerenciar essa ansiedade. Então, é importante e necessário isso. Mas será que é bem assim que acontece? Ainda mais quando o estresse, a ansiedade
O medo desliga as regiões do neocórtex pré-frontal e aciona a amígdala, dizendo perigo, 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 o que deveria nos guiar pelo raciocínio, nos cega através das nossas próprias emoções, enquanto não conseguimos fazer essas associações. Então, tenhamos sempre presente isso, né? O nosso cérebro ele gosta de fazer associações. Quando nós nos conhecemos, nós vamos saber lidar melhor com tudo isso. Senão, é claro, você vai viver nesse momento de angústia, esse momento de dor e de medo. E isso vai afligir o seu coração e vai acionar a ansiedade, que vai se tornar cada vez mais forte dentro de você. Quanto mais você se conhece, mais você vai lidando com aquilo que vai aparecendo à sua frente. Então, quando a ansiedade bate a porta, o que você faz? Hoje você abre a porta e ela vem com tudo para cima de você. E aí leva você ao desespero. E aí leva você a uma compulsão, seja de comida, seja de bebida. Aí leva você a uma angústia e você não consegue sair daquilo ali. E aí você fica girando em torno daquela situação. E aí vem o sofrimento, e aí esse sofrimento que vai te levar a um desespero, que vai te levar a um pânico, né? Porque depois de uma ansiedade, você pode ir para um ataque, que é o transtorno de ansiedade generalizada, e ainda pode te levar ao pânico. Então veja o quanto sofrimento você vai tendo quando você não consegue controlar esta ansiedade que bate à nossa porta. Eu quero ajudar você a vencer, a diminuir, a lidar com tudo isso, para quando a ansiedade bater, você vai saber o que fazer. E aí você continuará tranquilo. O problema é que às vezes nós queremos tudo para um momento, tudo para a hora. Então, calma. Às vezes nós precisamos ter paciência, ter calma, e uma vez, e em cada momento, né, nós vamos aprendendo a viver a vida. Mas é preciso ter calma. Preciso ter paciência. Ah, padre, mas eu não tenho paciência. Então você vai se destruir. Aqui você precisa ter esse controle da sua vida, que é urgente, é necessário. Senão a ansiedade ela vai nos devorando, aos poucos. Então cuidado, tenha muita atenção a isso e que você possa, né, vibrar e valorizar a sua vida. Nos vemos na segunda-feira, no início da nossa jornada. Se você quiser, você pode assistir às 5 pílulas novamente, é importante. Assista com calma e veja todo o ensinamento e tudo aquilo que tem a ver com você. Então nós vamos nos ver na segunda-feira, eu espero por você, nossa jornada do Beabá da Ansiedade, onde eu vou mostrar sobre o ciclo da ansiedade. Importante. O ciclo da ansiedade e como fazer para você se livrar e vencer a ansiedade. Existe um ciclo e é este ciclo que nós precisamos conhecer. Como que você vence o seu inimigo? Quando você conhece sobre ele, quando você conhece a fraqueza dele. É ali que você vence o seu inimigo. Se você não conhece as suas fraquezas, você não sabe como vencer. Então, nesta segunda-feira, eu espero por você para que você saiba o ciclo da ansiedade e assim, juntos nós possamos combater. E você viver uma vida com mais alegria. Na primeira pílula que nós ouvimos na segunda-feira, o tema foi o que é ansiedade e seus principais sintomas. Na terça-feira, na segunda pílula, ansiedade no relacionamento. Muito interessante. Se você não assistiu, assista. A relação de pais e filhos e como esta ansiedade pode ser transmitida aí na sua família. Às vezes o seu filho tem ansiedade porque você, pai e mãe, estão transmitindo a eles. Na quarta-feira, nós vimos sobre a pílula ansiedade em relação ao futuro. Ontem, a pílula ansiedade em relação ao dinheiro. E hoje, então, nós vimos a ansiedade em relação aos medos e angústia. Que espero na segunda-feira, marque aí na sua agenda, é mais uma semana que nós temos aí para esse estudo e mostrar para você esse ciclo da ansiedade para que você possa vencer, para que você possa destruir, para que você possa viver
uma vida com mais alegria, paz, serenidade e tranquilidade. Mas é preciso conhecer. Por isso, sempre falo em autoconhecimento. E quando nós acreditamos em nós mesmos, tudo se transforma. Se você acredita em você, que tudo pode ser mudado, tenha certeza, tudo vai mudar. Mas acredite em você. E eu estou aqui para te ajudar nessa jornada do beabá da ansiedade. Fique com Deus, um grande abraço a vocês e até a próxima segunda-feira para vermos o ciclo da ansiedade. Grande abraço, Deus abençoe.